Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o livro Rápido Devagar, dessa vez falando do capítulo 33, que tem como título Reversões. Nesse capítulo, ele traz aqui algumas informações sobre como a nossa tomada de decisão ela pode mudar ou ser influenciada de acordo com o cenário que a gente está inserido ou até as opções que a gente tem quando a gente vai tomar uma decisão. E aí ele propõe um exercício, na verdade, ele foi feita uma pesquisa e eu proponho um exercício para vocês que é pensar da seguinte forma. Vamos pensar em um cenário em que um homem foi a uma loja de conveniências e quando ele estava entrando nessa loja de conveniências, ele estava acontecendo um assalto e ele tomou um tiro na mão. E você faz parte de um grupo de pessoas que é responsável por definir qual vai ser a compensação financeira que esse homem vai receber por ter sofrido aí, vamos chamar de acidente, né? Ter sofrido essa situação. Então a justiça vai definir, você faz parte desse grupo que define valores e vai analisar todo um contexto. Mas pense o seguinte, que a loja que esse homem foi, situação A. A loja que esse homem foi baleado é uma loja que ele sempre ia, é uma loja no bairro onde ele mora, perto da casa dele, onde ele sempre ia. Ou, situação B, a loja que ele ia estava fechada e por isso ele foi para uma outra loja fazer o seu atendimento e nessa outra loja que ele não costumava ir, foi onde aconteceu, o assalto e ele levou o tiro. Em qual das duas situações você acha que ele deve receber uma compensação financeira maior? Na situação A, indo na loja onde ele sempre ia, ou na situação B, indo numa loja onde ele normalmente não ia. Provavelmente você pensou como a maioria das pessoas que responderam à pesquisa e na verdade falou, olha, acho que isso não tem relevância nenhuma, a compensação financeira deve ser exatamente a mesma, porque a loja onde ele estava não tem peso, não é relativo nesse caso, né? Não é algo que deveria mudar o valor atribuído aqui à compensação. Isso não influencia a gravidade, né? Não é culpa da loja em si, nova ou não que isso tenha acontecido. A responsabilidade da loja, nesse caso, seria a mesma para ambas as situações. E essa é uma decisão, uma percepção, uma escolha muito clara quando a gente coloca nesse cenário. Cenário A e cenário B, qual das duas deveria pagar um valor mais alto, né? Qual das duas situações deveria ter um reembolso mais alto, uma compensação financeira mais alta para essa pessoa. Porém, quando essa pesquisa foi feita e apresentado o cenário de formas independentes, ou seja, apresentava-se a situação apenas como opção de loja A, pedia para se atribuir um valor em que essa pessoa receberia uma indenização, sendo que ele foi numa loja que ele frequentava sempre, levou um tiro na mão, qual era o valor a ser indenizado. E para outro grupo de pessoas, apresentava-se apenas uma opção de cenário, que seria o cenário B, que seja, ele foi numa loja onde ele não costumava ir e ele levou um tiro na mão e deve receber um valor de compensação. Qual seria o valor? Quando essa situação ela é desmembrada, diferente do que a gente começou apresentando aqui, onde a gente colocava as duas situações lado a lado para tomada de decisão, quando ela é apresentada de forma separada, somente um contexto para um grupo e outro contexto para outro, o grupo que recebeu a informação de que esse indivíduo estava indo numa loja onde ele nunca ia, atribuiu valores muito mais altos, muito mais significativos de recompensa, de compensação. Então é isso que ele chama de influência, que é o que ele fala que é a reversão, né? Ou seja, quando eu tenho um cenário comparativo, eu tendo a escolher uma opção. E quando eu desmembro esse cenário, quando eu apresento, o que sobressai, o que prevalece é a escolha de uma outra opção. Ou seja, a gente ter esse acesso a essas opções, isso muda tudo para a gente, a nossa forma de enxergar e a forma de escolher aquilo que a nossa tomada de decisão. Então ele mais uma vez traz que o contexto, as referências, isso é muito significante, muito relativo na forma como a gente vai tomar decisões. E que, claro, isso se mostra incoerente, porque se eu mudo um pouco o contexto, o que não deveria mudar, nesse caso, o valor de rescisão desse indivíduo,
Mas quando eu mudo o contexto, se eu não conheço todo o cenário, isso muda a minha decisão ou muda valores. E isso traz uma incoerência, mas que também é uma incoerência meio que natural, porque a gente enxerga as coisas através de um viés, de uma perspectiva que é limitada, porque nós temos um conhecimento limitado de mundo. Então, isso que normalmente traz uma referência. E um outro exemplo que eu posso dar para vocês para entender sobre referência é, se eu falo com você, por exemplo, que João tem 1,5 m. Para você, João é alto ou João é baixo? A resposta deveria ser depende. A resposta depende de qual a idade de João. João tem 6 anos ou João tem 16 anos. Né? Porque se ele tem 6 anos, 1,5 m quer dizer que João é alto. Agora, se ele tem 16 anos, 1,5 m, provavelmente, dependendo de onde ele vem, qual a população e tudo, ele é uma pessoa considerada de baixa estatura. Então, quando a gente começa a apresentar mais opções, a gente começa a ter mais clareza de pensamento e mais clareza até na tomada de decisões, certo? Isso pode acontecer em vários contextos. Então, quando eu falo, por exemplo, numa apresentação, o discurso dessa pessoa foi um discurso maravilhoso. Foi muito melhor do que porque eu estou comparando com os discursos anteriores daquela pessoa. Então, a fala dela, a apresentação foi excelente, porque eu estou comparando com as apresentações anteriores. Então, isso me dá uma percepção, uma perspectiva e uma forma de julgamento. Se eu considero esse discurso, a qualidade de discurso, comparada a outros palestrantes, talvez eu considere que o discurso dela foi inferior. Então, a referência, ela é muito importante na tomada de decisão. E isso faz com que a gente precise, ampliar mais o nosso olhar, ampliar mais o quadro do que a gente está enxergando, porque isso torna a nossa decisão mais razoável, ou seja, eu tendo a ser mais coerente quando eu começo a colocar um cenário mais amplo. Um exemplo disso são aqueles programas, por exemplo, de Dança dos Famosos ou vários outros programas de auditório onde existe o julgamento. E quando o júri vai apresentar uma nota para a primeira apresentação, pensando aí numa Dança dos Famosos, por exemplo, para a primeira dupla que vai se apresentar, o primeiro casal, é muito raro eles darem uma nota máxima, uma nota 10, até com a justificativa de que, olha, eu adorei, eu achei perfeito, mas eu não vou dar 10, porque pode ser que quem vem na frente, quem vem depois, faça uma apresentação ainda mais impressionante e eu já vou ter esgotado ali a minha referência. Então, é uma justificativa coerente, que é utilizada muitas vezes nesse contexto, mas que a gente acaba não utilizando em outros contextos do nosso dia a dia.